Apocalipse 17, versículo 8, versículo 11. Versículo 8 e versículo 11. Diz assim, ó, essa é grande. o texto, ó. A besta que vi era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Versículo 11. E a besta que era, não é, também é ele o oitavo rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Nós vamos ver aqui por 3 vezes. 3. A Bíblia sempre, quando quer enfatizar uma coisa, ela bota 3 vezes as coisas. Então, por 3 vezes, o anjo insiste em dizer a João, o apóstolo João, que estava na ilha de Patmos, no domínio do Império Romano, na época, era um império vigente, que o tinha colocado, inclusive, né, na ilha de Patmos. Então, o anjo vem revelar para ele, dizendo que a besta que João viu, ela era, ou seja, ela já governou antes desse reino que você está, João. Entenda bem, é como o anjo estivesse falando assim, João, a besta que você viu, ela já governou, ela era, ela já foi. E não está, ela não é agora, ela não é governo agora, porque o governo agora é Roma. Mas aparecerá, voltará do abismo. Ué, então, por 3 vezes o anjo faz isso, e eu vou dizer, como muitos aí, que a besta que vai voltar é Roma. Mas o anjo está errado, então. Porque o anjo está 3 vezes dizendo a besta que era, não é. A besta que reinou, não reina, mas voltará a reinar. É isso que o anjo está querendo dizer. Então, parece que hoje o anjo tem que vir desenhar, porque estão ainda colocando que é Roma. É difícil, né, irmão? Demais, Manjão, porque eu acho que vai ser no capítulo 18, Manjão, me confirma aí, que fala das que vai ser 8 reinos, ou é em Daniel? Não, é aqui no 17 que vai falar que é o 8º rei, mas do Isso, 7º reino. tá no 17 mesmo. São 7 reinos, porém ele é o 8º rei do 7º reino, né? Só são 7 no total, né? Ah, sim, então é no capítulo 17 mesmo, que vai falar dessa passagem de reino. Ou seja, ele vai falar aqui que, se não me engano, vai falar que 5 já foram. Isso. Um ainda é. Aí vai vir outro, vai ficar por pouco tempo. Mas aí, depois dele, vai vir um outro, né, que vai se tornar o 8º. Ou seja, é um 8º que veio do 7º. Do 7º reino, mas vem para o 8º. Então é isso. Aí você pega. Se 5 já foram, 5 quem? Aí você vai para a história. Alguns é dito na Bíblia, nos profetas, nos livros históricos da Bíblia, e outros são ditos na própria história, que você tem que procurar. Sim. Então você pega lá quais foram os impérios que dominaram sobre o mundo, os mais importantes. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, ou Pérsia, Grécia, 5 já foram. Aí vem Roma, um ainda é, mas não é esse. O anjo vai falar para João, mas não é esse. Ainda que ele não é esse. Aí vai vir depois desse Roma, que já foi, agora nós já trazendo para a nossa época. Roma já foi. Estamos esperando um 6º, que vai ficar por pouco tempo. Nesse 6º, o 7º, ele vai... né? Não, sim, o 7º. Estão esperando esse 7º, que vai ter o quê? 10 chifres, que vão se unir, vão tentar ficar unidos mais por pouco tempo, não vão conseguir. Aí, entre eles, vai subir um cabrinho que a gente chama de anticristo. Chifre pequeno. Vai bater 3, chamado chifre pequeno em Daniel, e vai se tornar o 8º. Nesse 7º reino, ele se torna o 8º. Por causa dele, o reino se torna o 8º, mas é o 7º reino ainda. Só que com ele governando. Então, é isso. Então, quando ele fala, esse não é, ainda que no caso de Roma, que era o tempo em que João está recebendo a profecia, as visões aqui que para escrever o Apocalipse, então já está dizendo, não é esse aqui. Ainda vai ter. Então, não tem como a pessoa encaixar nesse aqui.
E quando você vai em outra parte, lá para... Eu não lembro aqui o capítulo de Apocalipse, que fala que uma dessas cabeças desse reino vai retornar. E não aponta para Roma. Foi uma coisa que foi no passado. Mais Diz para que trás. ela não está reinando, né? É antes de Roma, né? Antes de que Roma. Era antes, né? Antes de Roma. Para quem conhece a profecia que nós estamos falando aqui, o texto é assim que fala. Uma das cabeças vai retornar. E a referência é para antes de Roma. E Roma já estava existindo no tempo de João. Então já não era Roma. Era alguém antes. Era um reino que foi antes. Que vai se configurar de novo, mas para ser esse reino do anticristo no final de tudo. É isso aí. Essa é a informação que nós precisamos entender, né? Definitivamente entender que não é Roma que vai voltar. Não é Roma que será o reino do fim dos tempos, né? Isso. Inclusive... Até porque... Outro detalhe, irmão Jean, não sei se você vai falar sobre isso, mas se você for, vou dar só uma pincelada. Lá em Daniel vai falar o quê? A informação é que 4 reinos que vão surgir na Terra. Já surgiram 3. E esses 3 são os mesmos que são descritos lá em Apocalipse 13, quando fala da besta, que vai subir. A configuração do animal é aqueles 3 que está lá em Daniel. O quarto, está falando que não vai ter um quinto, é um quarto. Esse quarto ainda não apareceu. O animal híbrido, com dentes e garras de ferro, se eu não me engano, acho que é esse, garras de ferro. Certo. Esse vai surgir. Então, esse aponta para... Ele vai ter 10 chifres. Esse aponta para quê? O reino que vai ser o reino de onde o anticristo vai subir. Então, ele vai surgir. Não pode ser Roma. Porque se foi Roma, então já se cumpriu. Aí nós vamos ter que, de novo, como falamos no início da live, concordar com aquela galera que fala do ano 70. Não, já se cumpriu no ano 70. Nós estamos vivendo um milênio, Jesus já veio, e eu não estou vendo esse Jesus, não estou vendo esse reino, não estou vendo nada, não vi esse anticristo. Então, o quarto reino ainda vai surgir. Nem foi Roma, e ainda vai surgir. Exatamente. Essa é uma grande distração profética. Outra distração profética, em cima desse assunto ainda, é o povo do príncipe que há de vir. Nós falamos aqui no comecinho um pouco. Ou seja, eu fiz até um vídeo há pouco tempo no canal, os irmãos podem procurar lá, quem realmente destruiu o templo no ano 70. Porque dentro do exército romano, não existiam só italianos. Ali estava o povo da descendência de Ismael, inserido no exército romano. Todas as legiões que Tito trouxe para Jerusalém naquele dia eram da Síria, era do Egito, era da Arábia. Então, eram dos países do Oriente Médio que Roma tinha conquistado e contratou os seus jovens para ser soldados do seu exército. Então, quem realmente colocou fogo no templo de Jerusalém não eram necessariamente italianos. Eles estavam sob o exército romano, mas eles eram da descendência de Ismael. Então, a distração profética é entender que, porque Roma era o império vigente e aconteceu no governo de Roma a destruição do templo, aí já vai entender que é Roma que vai voltar. Porque foi ela que cumpriu isso, que aquilo, o povo do príncipe que há de vir, então é Roma que vai voltar. Mas, na verdade, o povo ali, a palavra povo, no original, é a etnia. A etnia ali, porque o Daniel, o profeta Daniel, estava apontando para onde nós deveríamos olhar, para a etnia do povo do príncipe. É essa a ideia. Enquanto nós hoje, muitos, né, estão aí olhando para a Europa, esperando vir da Europa, tanto o povo quanto o príncipe, que é o anticristo, na verdade, a Bíblia está apontando para o Oriente Médio. E a distração profética apontando para a Europa. O irmão Alexandre tem alguma coisa mais a falar aí sobre a questão de Roma? Sobre Roma, sim, o irmão já colocou a questão do povo, né? Povo étnico, que destruiu o templo no ano 70. É uma das forças, dos argumentos que o pessoal que crê nessa linha de que é de Roma, vai vir de Roma, a associação papal tem alguma coisa a ver com o falso profeta e tal, a Grande Babilônia tem alguma coisa a ver com a cidade de Roma mesmo, o Vaticano, que eles fazem essa interpretação aqui. Opa, aqui foi destruído no ano 70 o templo.
Foi os romanos, foi o povo italiano, foi o soldado italiano romano. Então, pronto, está aí revelado. É o povo de Roma, é lá que vai vir o reino da besta e tal, o anticristo. Não, gente, como o irmão Jean explicou, o pessoal, Roma fazia o seguinte, ela conquistava os territórios e para pacificar, para não ter revolta dos países conquistados, eles alistavam para o exército deles o pessoal daquela região, para manter sob o domínio. Isso é até uma estratégia de guerra e de governo, melhor dizendo. Isso é uma coisa que ajuda a tu a governar melhor. É como se você estivesse dando uma espécie de valor para o pessoal daquela região, no caso, a força de trabalho, que é o homem, que é onde está a virilidade do país, para eles nem se revoltarem, se ficarem ociosos e sendo dominados, porque isso acontece muito em países que estão sendo dominados por opressão, o pessoal vai se revoltar uma hora. Agora, quando você dá um certo valor, entre aspas, uma função para eles, não, vocês também são soldados, também têm essa dignidade de fazer parte do nosso exército, do grande império de Roma. Então, eles se sentiam fazendo parte, e assim se sentiam fazendo parte daquele regime, né? Não se sentia oprimido. Então, é uma das formas que o Império Romano fazia para manter a pacificação no reino. Então, o pessoal que conhece disso tem que conhecer na história. Quem tiver curiosidade pode ler o historiador Flávio Josefo, é um historiador dos tempos dos apóstolos, inclusive. É muito interessante porque ele fala coisas a respeito até dos apóstolos e algumas coisas de Cristo. Ele ratifica a existência do Cristo histórico, para quem a gente fica colocando, Jesus nunca existiu. Existiu sim. Ele é um historiador, além da família de sacerdotes, e ele ratifica a existência de Cristo e ratifica a existência do testemunho dos apóstolos sobre esse Cristo, que esses apóstolos existiram. Muitos dos apóstolos existiram na época dele. Então, ele fala essa questão da destruição do templo, ele fala com detalhes, ele fala que o pessoal daquela região lá do Oriente Médio, que fazia parte do Império Romano, que destruíram, com muito ódio no coração. Eles estavam planejando aquilo ali há muito tempo. Aí eles até que tomaram coragem, e o general Tito tentou impedir, não conseguiu. Então, quem quiser ler, nos livros de Flávio José, ele fala dessa passagem desse episódio. Amém. Maravilha, é isso mesmo. Na verdade, ele não queria deixar, né? Ele queria continuar com o templo para eles, né?